Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, eu havia me comprometido, depois de ter recebido aí algumas dezenas, para não dizer centenas, de correspondências, de falar um pouco, de uma forma abrangente, sobre a violência no Brasil, não tratando de um ou de outro caso, mas lembrando os fatos, mas de forma abrangente. Senhor presidente, entre as muitas questões que nós temos para debater sobre esse tema, claro que o que mais nos preocupa no momento é a banalização da violência, o que é grave. As pessoas dizem, um trabalhador morreu num acidente dentro da fábrica. É uma violência. O trabalhador caiu de uma construção. É uma violência. O trabalhador, como muitos casos aconteceram, de mendigo, de índios, foram queimados na rua. É uma grande violência. O cinegrafista que perdeu a vida trabalhando. Claro que é uma violência. Daqui a um pouco vão vender a imagem que o culpado foi o cinegrafista. Aí não dá. Com todo o respeito que eu tenho às mobilizações e incentivo até os protestos, mas por amor de Deus, daqui a um pouco o culpado de ter morrido filmando o movimento, se depender de alguns, que eu já vi inclusive em programas e até aqui na tribuna e lá na Câmara, daqui a pouco eu vi o culpado é o cinegrafista. Aí também não dá. Nada a ver com essa tal de lei do terrorismo que, da forma que está, aqui a ampla maioria é contra, ninguém tem dúvida quanto a isso. Agora, querer fazer uma enorme confusão da lei do terrorismo e a violência sendo banalizada como fosse natural matar alguém, isto não. E eu virei à tribuna quantas vezes for necessário. Se for morto um sem-teto, eu estaria aqui brigando. Se for morto um sem terra, eu estarei brigando. Se for morto um empresário, eu estarei brigando. Se for morto um negro, um branco, um índio, um cigano, eu estarei aqui brigando. Porque você não pode permitir que a violência, mas foi mais um que morreu. Morreu o cinegrafista como morreu o outro ali. Não, nenhum caso tem que ser admitido. Por isso que faço esse pronunciamento nessa linha do combate à violência. Até porque o povo brasileiro bobo não é. E você sabe muito bem, senador Cristóvão, toda e qualquer pesquisa dão 3 questões que o povo mais se preocupa. Saúde, educação e violência. São as 3 principais questões que o povo brasileiro se preocupa hoje. Enfim, todos sabem da nossa defesa permanente como militante dos direitos humanos, da democracia e das liberdades em todo o aspecto para os movimentos sociais e que estamos preocupados, sim, porque querem criminalizar os movimentos sociais, que é um outro absurdo que nós vamos aqui discordar sempre. Defendo, quase que diariamente, nessa tribuna, a livre manifestação. E sempre digo que escrevi há 3 anos atrás um livro chamado O Rufar dos Tambores nas Ruas, para que a voz do povo seja ouvida. Os tambores têm que rufar. Defendo, sim, protesto contra o legislativo, é legítimo, para que a casa vote, porque foi só assim que eu consegui, que é uma bandeira que eu travo há 30 anos, acabar com o voto secreto. E mesmo aqueles que eram contra hoje admitem, e aí eu tenho que dizer que apesar do contraditório, vão ter que me engolir, que estávamos certos quando brigamos tanto pelo fim do voto secreto. Veja o que aconteceu na Câmara. Um deputado que foi absolvido no voto escondido, secreto, agora passou pelo voto aberto e foi unanimidade, um voto contra. É uma mudança radical ou não é? Essa é a verdadeira revolução na prática do parlamento. E quem viver verá. Esperem só na apreciação dos vetos. Veto onde muita gente, quando vota o projeto de forma aberta, fala para o povo dizendo sou totalmente favorável. E no voto secreto derrubava aquilo que ele mesmo tinha aprovado. Agora não. Votou. O veto é apreciado de forma aberta. Aí a pressão popular terá sentido aqui nessa casa.
Defendo, sim, toda e qualquer mobilização, mas claro que sou contra, e acho que alguém no nosso povo, a ampla maioria, 99%, é contra a violência, contra o quebra-quebra, contra você ir para um evento mascarado. O senador Simão, que falou tantas vezes aqui sobre isso, nós enfrentamos a ditadura de cara aberta, e muitos morreram, perderam a vida, mas nunca esconderam a sua visão, a sua posição na hora de protestar, exigindo a volta da democracia. Com a violência, não. Quem é um verdadeiro democrata, quem tem a palavra livre e diz liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, não aceita a covardia do espancamento, da morte, do assassinato, enfim, da nossa gente numa passeata, como foi o caso do cinegrafista. Isto, repito, não tem nada a ver com essa tal de lei do terrorismo, que todos nós a criticamos. Repito de novo, essa lei vai acabar, Sandro Cristóvão, criminalizando, e Vossa Excelência já apontou nesse sentido, os movimentos sociais, por qualquer manifestação. Por isso que apresentei o requerimento em 17 de dezembro, não foi agora. O meu requerimento dessa lei não pode ser votado aqui no plenário, tem que ir lá para a Comissão de Direitos Humanos, que lá é o fórum para esse debate. E por isso ela não foi votada. Para votar essa lei, vão ter que derrubar primeiro o requerimento, que disseram que eu tirei. Retirei coisa nenhuma. Fizeram um apelo para me retirar. Eu disse que ia refletir e ia falar com o movimento. Falei com o movimento unânime. Todos disseram, Paim, ainda bem que tem lá o teu requerimento, para que essa lei não seja votada e vá para a comissão. O grande debate aqui, de quem quer criminalizar os movimentos sociais, vai ser no meu requerimento. Quem votar favorável ao meu requerimento é porque entende que essa lei chamada antiterrorismo, na verdade, ela visa criminalizar e responsabilizar aqueles que tomarem a ousadia, de forma tranquila e libertária, de dizer que discordam, por exemplo, de uma lei aprovada aqui e por isso fazem um protesto de rua. Estamos muito tranquilos quanto a isso. Por isso que é importante esclarecer que nós estamos aqui com muita consciência. Somos militantes dos direitos humanos, sim. Onde houver um injustiçado, quem é militante dos direitos humanos tem que estar lá. E por isso, fomos firmes quando espancaram os manifestantes, mas fomos firmes também quando um manifestante detonou uma bomba, enfim, que matou o cinegrafista. Houve um grande engano, e aqui eu quero mais uma vez cumprimentar o jornalista Hélio Gaspari, que numa informação a ele equivocada, ele nos ligou por 2 vezes, dialogou conosco e reconheceu que foi um equívoco e que o meu requerimento tem que ser mantido. E ele pede, ainda não foi votado, ainda não foi derrubado o requerimento do senador Paim, mas eu espero que quando votar seja aprovado, para que a matéria não seja votada aqui da forma que está e vá para a Comissão de Direitos Humanos. Minha opinião, enfim, sobre esse tema está claro e muito bem definido. Muito bem definido. Tanto que já pedi mais 2 audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos. Uma, para discutir a violência contra os movimentos sociais, e outra também, lá eu vou permitir, num outro debate, a situação das Forças Armadas em toda a sua extensão, de todas as forças de segurança, inclusive os baixos salários que eles recebem. Tem policial recebendo R$ 1.500 por mês. O que é isso? Está arriscando a sua vida em defesa das nossas vidas e ganha R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Isso merece um debate aqui no parlamento. O país precisa debater, sim. Precisamos encarar esse assunto com a profundidade devida. Pensando assim, é que venho fazer, mais uma vez, esse pronunciamento, com essa reflexão ampla. Liberdade, liberdade em primeiro lugar. Liberdade, liberdade em primeiro lugar. Mas também na mesma linha da liberdade, não há violência, não há agressão, não há morte. Viva a vida. Necessitamos, portanto, com máxima urgência, caminhar, aumentar o nível de consciência das pessoas para que elas entendam a importância
da paz e da não violência. Senhor presidente, gostaria de ressaltar que os prejuízos humanos, materiais e econômicos da mortandade suportada pelo povo brasileiro a cada ano podem ser mensuradas por aproximações estatísticas, por modelos, cálculos, enfim, dá para chegarmos nos números. Senhor presidente, porém, o que mais nos deve preocupar é exatamente aquilo que não podemos mensurar, que quando se fala em violência e apresentam números, com certeza, senhor presidente, ali não estão nem a metade do número dos fatos ocorridos. Quando eu digo fatos ocorridos, me refiro a assassinatos e acidentes chamados de trabalho onde morrem trabalhadores. É exatamente aquilo que não podemos mensurar que mais me preocupa. É o que não tem medida e é incalculável. Nesse grave processo de desumanização por que passamos algumas décadas. Veja, por exemplo, ontem eu tive um debate, e Vossa Excelência esteve lá, sobre a questão da violência contra as mulheres. Apesar da Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis que esse país já construiu, a violência contra as mulheres continua crescendo. Quando eu estou aqui falando, com certeza, dezenas de mulheres estão sendo espancadas nesse país. Enfim, mensuráveis, por exemplo, na prática da violência urbana e rural no Brasil, são as mais de 50 mil vidas anualmente ceifadas no Brasil. Mais de 50 mil vidas são ceifadas por mortes brutais aqui no Brasil, aqui na nossa pátria. Eu escrevi um livro dizendo: pátria, pátria somos todos. Como se explica, então, que mais morre gente aqui no Brasil pela violência que a maioria das guerras do mundo? E como é que se pratica essa violência? Por arma branca? Por arma de fogo? Ou os mais de 48 mil estupros, que é uma grande violência, relatado pelas vítimas e autoridades apenas em 2013. Mais de 48 mil estupros. Repito, quase 50 mil estupros no único ano de 2013. E aqui relatados. E aí eu tenho a ousadia de dizer, por que só 50 mil? Claro que a maioria não relata, porque tem medo do estuprador, que tem medo de mais uma vez ser agredida. Isso é fato, isso é real. E isso tem que ser discutido. Tendo em vista a dor moral das vítimas do abuso sexual, que evitam, repito aqui, denunciar o mal sofrido, é possível que o número real desses casos, como eu dizia antes, do improviso, seja, no mínimo, o dobro. Igualmente imensurável é o custo direto ao Estado brasileiro em suas diversas esferas de decisão pela manutenção dos aparatos de segurança. E repita-se, os policiais ganham muito pouco, sim. É justo que um policial nesse país ganhe o correspondente a menos que 2 salários mínimos? Ou vão passar todos para 1 salário mínimo? É importante sublinhar que sempre que mencionamos o conceito Estado, estamos no fundo usando a expressão nós do Estado brasileiro. Se o Estado paga altos salários para alguns e um salário vergonhoso para outros, nós temos que debater. Principalmente aqueles que fazem a segurança de todos nós. E como na política as possibilidades são infinitas, a destinação dos tributos à segurança tem que ser discutida com a profundidade devida. Senhoras e senhores, eu não vou ficar somente nos números da brutalidade da violência urbana e rural em nosso país, que mancha o solo de nossas ruas, praças, campos, construções, universidades, avenidas. É o sangue do nosso povo. Esses dados não são novidades. Estão fartamente publicados em relatórios, estudos e na própria internet. É só entrar ali, não vê quem não quer.
Nesta reflexão, quero também me ater ao que não tem medida certa ou que não dá para contabilizar. As marcas profundas que os tantos homicídios deixam nos nossos corações. E por que não dizer, principalmente no coração das mães. Também dos pais, de irmãos, de parentes, de amigos, de vizinhos, de professores, como agora, e nós vimos ontem, divulgado intensamente pela imprensa, a questão do cinegrafista Santiago. Os meninos assassinados, os estudantes assassinados, os colegas de classe, e mesmo de desconhecido, que é todo dia noticiado. Mas quando dá o número frio, você não te localiza e não sente o que o outro está sentindo. Por isso digo sempre, como seria bom se cada um se colocasse no lugar do outro, principalmente no momento desse, em que de uma forma ou de outra, a violência ataca e ataca de forma fatal. Senhor presidente, a violência que se alastra no Brasil é grave. Enfim, suportam, por humanidade, amor ao próximo, as consequências psicológicas da banalização da morte. Outro prejuízo visível nesse difícil processo é o que o desespero que vivenciamos tem levado aos cidadãos o pavor. Aí vemos na internet a busca de soluções improvisadas, mas que eles querem uma solução, ao apoio a uma espécie de solução final, pelo restabelecimento da ordem social, mesmo que ao custo de mais violência e também ao custo de tirar a nossa liberdade. Temos que ter cuidado. Não queremos violência de jeito nenhum, mas queremos ter o direito à liberdade. Foi tão difícil essa conquista. Nós que somos da geração, senador Cristóvão, nós que somos da geração que enfrentou a ditadura. Qual de nós que hoje está aqui dentro? Muito poucos são aqueles que de uma forma ou de outra não foram intimidados pela ditadura. Eu nunca fui torturado, estaria mentindo se aqui dissesse. Nunca fui espancado, mas quantas vezes fui chamado no quartel para depor que você está agitando essa tua tal de palavra liberdade. Quantas vezes, quando fui para o exterior, levando o dossiê do que acontecia no Brasil, fui preso no aeroporto, me tiraram a roupa, e me tiraram os documentos, e digo, visto a roupa, agora pode ir, mas não vai levar esse dossiê. Mas enfim, é ou não é um constrangimento? Mas isso aí não é nada, o que eu estou falando aqui não é nada perante aquilo que muitos e muitos lutadores dos direitos humanos passaram aqui no enfrentamento na época da ditadura. Por isso, liberdade para nós é uma palavra secreta. É sim uma palavra não secreta, é uma palavra, eu diria, muito mais do que a gente pode imaginar, infinita. É uma palavra universal. É uma palavra que ultrapassa o limite do horizonte. Liberdade para nós é uma palavra que tem que ser falada com respeito, com amor e com carinho. Senhor presidente, enfim, aqueles que apoiam a força, a repressão, atire e depois pergunte, esses estão totalmente equivocados. A palavra é dialogar, caminhar, protestar, exigir uma sociedade melhor para todos, mas sempre levando na alma, no coração, na mente, na energia do sentimento, a palavra liberdade. Como é triste lembrarmos o tempo da tortura, que grande parte dos brasileiros sofreram. Enfim, senhor presidente, esse é, portanto, um momento de muita reflexão. Uma reflexão coletiva. Não é só aqui do senador Paim na tribuna ou do senador Cristóvão, que está presidindo nesse momento. Nunca é demais repetir que o artigo 5º da Constituição contém todo um belíssimo conjunto de direitos e garantias ao cidadão. Direito à vida. Em seguida já vem direito à vida. Direito à liberdade.
direito à propriedade, direito à livre expressão de suas ideias, credos, ideologias, direito à reunião pacífica em logradouros públicos, direito a ir e vir e permanecer franqueado a todos. Então, as passeatas, as caminhadas. Eu me lembro que iniciávamos caminhadas ao som do violão e terminavam na praça ao som de belas canções. Senhor presidente, tais direitos, na melhor tradição, acabam por nos aproximar jurídica e politicamente dos Estados modernos, como manda a nossa Constituição, que encontram na felicidade do cidadão livre ações que são a sua própria razão de ser. Essa frase eu acho bonita. A liberdade é a própria razão da gente ser, de ser o que nós somos. Calcule o senhor, a senhora que está me assistindo nesse momento, aí pela TV Senado, se você não tivesse a liberdade de estar com a televisão ligada. Aqui na TV Senado, que na ditadura até isso acontecia, porque havia censura de imprensa. Calcule o senhor que eu poderia estar falando aqui na tribuna o que estou falando nesse momento. É importante dizer que esse reino da violência, do medo e da insegurança pode nos levar à brutalidade operacional das forças da ordem e que acabam negando tudo aquilo que aqui falamos de uma vida livre e fraterna. Por isso, não a violência. Você que ajuda a organizar esses momentos, me chame que eu vou junto. Pode me chamar. Rio, São Paulo, eu estarei junto na caminhada. Mas seria o primeiro a dizer, não, você não. Você que quer quebrar os vidros, que quer quebrar a praça, que quer bater num policial, o que quer bater num cinegrafista, você não é bem-vindo. Esse não pode ser bem-vindo. Até me perguntaram, senador Cristóvão, quando eu falo tudo isso, eu não tenho medo das forças ocultas que poderiam estar por trás desse movimento. Bom, quem está na vida pública, se viver com medo, não tem como fazer vida pública. Eu vejo a luta de Vossa Excelência na educação, contrária a tantos interesses que não querem a educação. Então fiquem tranquilos, que de susto ninguém morre. Em tempo de crise, cabe a nós, no espaço público do parlamento, repetir a cada cidadão que somente por meio de ações consequentes, na linha da paz, da liberdade, da igualdade, da justiça e da não violência, é que avançaremos e que contaremos com o apoio de todo o povo brasileiro. Lembramos aqui, reparem por um momento o clima de opinião em que vivemos nesse início do século XXI. Lancem o olhar no descrédito e na dissolução de grandes ideologias. E é fato e é real. Estou falando aqui um parlamentar do PT. Alguém tem dúvida que o mundo é outro? E que as grandes ideologias, me parece que passam assim meio, como dizia o Brizola, pelo costado do alambrado da maioria dos partidos. Que não quero aqui dizer todos. Então eu falo a maioria. Enfim, senhor presidente, não podemos entrar naquela lógica que alguns defendem. Cada um por si, Deus por todos. Pelo contrário. Eu quero entrar na lógica de que temos que trabalhar com o coletivo, pensar com o coletivo, contribuir para o coletivo, pensando no bem de todo o povo brasileiro e, por que não dizer, da própria humanidade. Por que não dizer que nós temos que ter mais respeito, sim, e está aqui, senador Cristóvão, porque a vez que o senhor está presidindo, e Vossa Excelência é meio símbolo da educação, todo mundo, educação. Está aqui. Por que não refletirmos a violência, o desrespeito a um professor numa sala de aula? Quanto ao seu salário, sim. Quanto às suas condições de trabalho. Contra o bullying, que falam tanto um bullying que ele também sofre. Tivemos que apresentar projeto de leis para que não haja agressão física e moral e até sexual em sala de aula de professores. Isso não é uma violência? E alguém poderia dizer aos alunos também? Sim, aos alunos também. É outra violência que nós não concordamos. Queremos paz, alegria, felicidade.
conhecimento, cultura, saber na sala de aula para todos. E como eu me considero um eterno aprendiz, para o mestre professor e para o aluno que está iniciando lá nos bancos escolares. Senhor presidente, por que não se fala da violência contra o idoso? Ou não é uma violência a situação do idoso? Não é só nas ruas ou nas filas, é dentro da casa onde ele mora, que 80% da agressão física que ele sofre, ou se apropriando dos seus bens, que é outra agressão, é dentro da sala de aula. Por que não falar da agressão que é o fator previdenciário? Como é que tu explica? Eu não consigo explicar. Que do Executivo, Legislativo e Judiciário, se quiserem, essa é a tese maior, não se aplica o fator. E o teto é quase 30 mil. Mas para o trabalhador, no regime geral, o assalariado, que o teto é 4.200, tu aplica o fator. Ele perde pela metade do salário na hora de se aposentar. Então, para os altos salários, tudo. Para os salários pequenos, nada. Porque ele paga. E ele paga sob o teto dele. Só que cortam pela metade na hora de se aposentar, principalmente da mulher. Isso não é uma agressão? E tem aqueles que me dizem, mas a Previdência não pode. Como é que eu posso, então, abrir mão da contribuição de 20% do empregador sobre a folha se a Previdência está falida? Ninguém abre mão de 70 bi, por exemplo, que é o acumulado já. Aí pode. Aí eles dizem, mas daí pode sim, porque o empregador tem que pagar menos sobre a folha de pagamento. E o trabalhador, que pensa em se aposentar, quando chega ali na frente, o empregador faz a sua previdência privada. Como nós podemos fazer se assim quisermos. Agora, o trabalhador do regime geral, não. Ele não pode porque não tem condição de fazer previdência privada. O que ele desconta em folha estava assegurado para ele a aposentadoria do futuro. Enfim, está aí mais um símbolo de agressão sem política salarial, com o fator na hora. Porque o fator pega quem vai se aposentar. Faz o cálculo igual faz e paga, vou dizer, do Legislativo, Executivo e Judiciário, só que para esse faz o cálculo e paga o salário integral, pro resto da vida. Tipo 30 mil. Para o trabalhador, que é 4.200, faz o mesmo cálculo, só que depois corta pela metade. E aí? Por que alguém não vem aqui e diz que isso não é verdade? Por que alguém não vem aqui na segunda-feira, o país exagerou? Exagerou coisa nenhuma. Isto é violência. Violência é o assédio moral, que muitos e muitos, milhares e milhares de trabalhadores sofrem no local de trabalho. O acesso moral e sexual. Aqui diz, no universo do trabalho, que destroem os laços de solidariedade num ambiente fundamental para nossas vidas, que é o ambiente que a gente trabalha. Enfim, podemos falar aqui das lutas de ultraviolência no horário nobre, praticada e mostrada pelos jornais, mas também que mostrar mesmo, vão esconder. Alguém acha que tem que esconder, tem que mostrar mesmo. Ou acho que ali, aquilo que é filmado não é verdadeiro, é uma ficção que estão ali mostrando. E alguém diz, mas na TV não deviam mostrar isso. Tem que mostrar sim. Tem que mostrar que esse é o mundo real e nós não podemos viver no mundo da fantasia. Enfim, tudo isso merece uma reflexão. Eu quero, senhor presidente, acelerar e por isso não vou aqui detalhar, mas a banalização da violência, que é o tema do meu discurso, é a banalização da vida. A vida se torna descartável no Brasil e no mundo. E nós temos o dever de refletir sobre isso. Como podemos vencer essa cultura da violência instalada? Eu acredito que podemos avançar e discutir e enfraquecer a morte, que toma conta das consciências em toda parte, lançando mão, sim, de políticas de solidariedade, de amor, de carinho, de respeito, de abertura do espírito e da disposição ao diálogo, dando mais oportunidades para todos. Eu acredito que a neutralização da violência vai ocorrer pela refundação da nossa vida coletiva, como eu dizia antes, em todos os seus níveis e esferas. Sei que o processo é lento. Sei que precisamos de uma compreensão maior, aberta, aí vem livre, holística e abrangente para combater essa violência.
Violência que está presente na corrupção ou mesmo na atuação de alguns representantes na área política ou mesmo na área privada ou especificamente em cargo de confiança da área pública. Violência da bala deflagrada no boteco ou na esquina, compreendida como a violência dos de baixo contra os de baixo e também contra os de cima. Por isso, sempre fomos a favor da questão do desarmamento. Mais do que nunca, necessitamos resgatar em nossas vidas o sentido da grandeza que permeia a luz divina da caminhada da humanidade. Nossas vidas são construções abertas e reclamam de nós o empenho pelo aperfeiçoamento contínuo até o último dos nossos dias desta matéria chamada liberdade, igualdade, justiça e combate à violência. Senhor presidente, é esse, em suma, o grande ensinamento que veio a partir da liberdade e do fim da escravidão lá em 13 de maio de 1888, mas que muito antes disso, homens e mulheres queriam ser livres e por isso se rebelaram nos navios negreiros e se jogavam no mar porque não queriam ser escravos aqui no Brasil e morriam tentando nadar de volta para o seu país, pátria, mãe, que era a África. Enfim, passamos por tudo isso. A liberdade e a não violência é uma carta que, se eu pudesse, eu leria todo dia da tribuna aqui do Senado. O descalabro, por que não lembrar das prisões no Brasil? Prisão que não recupera ninguém. Vive uma escola de crime e de tortura entre eles e entre aqueles que lá estão porque não têm condição sequer econômica de tentar recuperá-los. Nada se desculpa. A situação dos presídios no Brasil é denunciada no mundo todo. Se alguém não sabe, fique sabendo. O Brasil é considerado, e eu recebi aqui uma delegação da ONU na Comissão de Direitos Humanos, o Brasil é considerado o país do mundo que tem os piores presídios, inclusive o meu Rio Grande. Sou obrigado a dar esse depoimento aqui. Senhor presidente, países civilizados que lutam pela democracia social têm responsabilidades claras em relação a todos, não aceitando a miséria, superlotações de presídios, a insalubridade permanente na maioria dos locais de trabalho, mas claro, aqui me referindo, por exemplo, a fundições, as carvoarias, a situação em usinas, só como exemplo, mas também a agressão ao meio ambiente, a agressão aos rios, às florestas, às águas correntes, à natureza. Isso também é uma violência que repercute sobre o homem e sobre as mulheres, naturalmente, que a gente tinha mania de falar homens, e corretamente as mulheres se rebelaram e disseram nada de dizer só homens, diga homens e as mulheres. Senhor presidente, estamos passando, por exemplo, agora um calor que ultrapassa até 43, 44 graus. Quem é o culpado da natureza não é o homem que agride a natureza de forma violenta e o resultado é esse. Uma parte razoável da opinião pública, eu quero fazer esse comentário, já está enfurecida e sem esperanças. E aí vem aquela de olho por olho, dente por dente, de sangue por sangue, a vingança cega que só vai levar a mais violência, ao sofrimento e mais sofrimento, que nós somos também totalmente contra. Esses cidadãos não atentam para o fato de que a política de olho por olho não vai levar a nada. Nós temos é que combater a violência, de forma solidária, coletiva e pensando, como disse o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, que um mundo melhor para todos é possível. Se o Estado não faz a sua parte
Mas o Estado, como eu dizia antes, somos todos nós. Nós não podemos permitir essa brutalidade. Nós todos somos o Estado. E temos que nos integrar nessa caminhada da busca da paz. E repito muito, paz, liberdade e justiça e não violência. Penso eu que teríamos que avançar muito mais. Lembro aqui de César Beccaria, que tanto defendeu no livro clássico dos delitos e das penas a dignidade do ser humano no rude silêncio das masmorras. Por isso, a gente aplaude toda e qualquer experiência moderna que requalifique e recupere os presos, mas também oriente e dê uma nova visão para os policiais em toda a sua extensão. Aquele que está lá cuidando dos presos ou aquele que faz a segurança da população na rua. Aplaudimos, sim, algumas experiências positivas, como, por exemplo, as unidades da Polícia Pacificadora, as UPs, que estão no Rio de Janeiro. Não é o ideal, mas avançamos. Enfim, com maior proximidade e convívio com o cidadão, a polícia pode e deve ser mais respeitada e valorizando também o menino que está ali na favela. Ele tem o mesmo valor de um senador, de um deputado ou da presidenta da República. É preciso igualmente trabalharmos pela boa circulação e reeducação, por que não dizer, do tratamento dos policiais com a população. Senhor presidente, eu quero avançar aqui no meu trabalho, que é um longo trabalho, dizendo que desejamos de todo o coração que o trabalhador, ao sair de casa, que ele volte vivo para casa. Olha, calcule os filhos, a mulher, que também trabalha, ao retornar para casa, ficar sabendo que o seu esposo, o seu marido, acabou morrendo de uma forma ou de outra. Ou num acidente que se multiplicam nos locais de trabalho, e aumentou muito aqui, e não sou contra a Copa, acho muito claro. Temos que coibir e inibir os abusos que houveram na construção de alguns estádios, usando o dinheiro público. Mas também dizer que nós somos contra a Copa é outra dimensão, é os extremos. Me lembro que quando a Copa veio para o Brasil, mediante a decisão tomada, com a presença lá no exterior do presidente Lula, todo mundo festejou. Todo mundo festejou. Eu não vi ninguém criticando que a Copa vinha para o Brasil. Mas a partir de alguns movimentos, passaram a dar pau na Copa. E pau na Copa. A Copa vai deixar, sim, muitas obras aqui no Brasil. Agora, tudo aquilo que foi abuso, claro que nós temos que criticar. Se um estádio que precisava gastar, por exemplo, sei lá, 100 milhões ou 1 bi, e gastou o dobro, aí nós temos que fazer a CPI mesmo em cima disso e fazer que aquele que usou indevidamente o dinheiro público responda pelo que fez. Agora dizer que o brasileiro não gosta de esporte? Vai mudar tudo agora? Mas o campeão do mundo tantas vezes, aplaudimos de pé, e pelas ruas, quando a nossa seleção voltava, nós jogávamos confete e batíamos palma. Eu estive lá tantas vezes e vou negar o que eu fiz? Não. Não. A Copa é importante. Agora tem que ser bem administrada. O investimento que se faz e o que fica. E combater todo tipo de impunidade e corrupção. Enfim, senhor presidente, devemos sim avançar nesse tema. Tem um argumento conservador, que eu peguei aqui, tem focado igualmente os custos de um sistema, por exemplo, carcerário, com mais de 500 mil detentos, custa mais caro ao cidadão do que um aluno na sala de aula. E qual é a situação? É a pena de morte, agora vão me dizer? Aí não dá, né? Aí esse tipo de argumento dá vontade de chorar aqui na tribuna. Tem que trabalhar de dar vida digna para esse povo, para a nossa gente, que ele tem o direito a trabalhar, primeiro eu diria, direito a estudar, a trabalhar e viver com dignidade. Bom, aqueles que descambarem pela linha do crime,
vão ter que ser presos mesmo e responder pelo que fizeram. Mas não me venham agora os conservadores achar que pena de morte ou que diminuir a maioridade penal seja a solução. Como disse o Dokstov, e aqui eu aproveito a sua presença, lugar de criança é na escola. Deem a educação, que eles serão nossos dirigentes aqui no futuro. Enfim, senhor presidente, eu quero ir para os finalmente. Eu espero que o Estado brasileiro passe efetivamente a contar com uma... Não é contar, que eu estou acelerando aqui, que o Estado brasileiro possa se debruçar cada vez mais numa linha contundente de formação, educação, que é a forma de combater a violência. Aqui está, ao passarmos na área educacional, vemos que nos países que assim o fizeram, a violência diminuiu. Senhor presidente, enfim, já disse enfim algumas vezes, mas agora eu estou indo para a parte final. Eu queria ainda, terminando aqui nas últimas páginas, dizer que das cinzas de tantos barracos, de tantas vidas que perdemos, da solução mal colocada de que a violência pode combater a violência, é que nós temos que construir experiências para caminhar de forma diferente do que está aí e assegurar uma vida com qualidade para todos. Não queremos perder as esperanças. Do favelado, aquele que mais bem se deu na vida. Queremos que a maravilha, por que não dizer, do inverno, do verão, da primavera, seja cantada, seja orquestrada pela orquestra do amanhã, que leve como luz, como sol maior, ou como quiserem, como a lua maior, ou como estrela maior, a palavra liberdade, justiça e igualdade. Senhor presidente, a última página. Hoje, o Instituto Bacarelli ensina música clássica a crianças e jovens menos favorecidos. A orquestra já se apresentou em diversos países da Europa. Esse é o caminho. O caminho é a educação, é o saber, é o conhecimento, é saber dançar, é saber bailar, é saber cantar, mas mais do que tudo que eu disse, é saber amar. Como diz o revolucionário maior de todos os tempos, amar o outro, no mínimo, como a si mesmo. É isso, em resumo, que desejamos para a nossa gente, para o nosso povo. Senhor presidente, a racionalização amorosa é benéfica a todos. Em que, por exemplo, se tratarmos a nossa escola com amor, o nosso trabalho com respeito, com amor, mas também o empregador o faça da mesma forma. Se nós trabalharmos na nossa casa com amor, os móveis com amor, o jardim com amor, as flores com amor, e naturalmente, um ou outro com amor, nós estaremos fazendo a grande revolução humanitária que o mundo precisa. Aí vem de novo, que a nossa geração saiba dialogar com estudantes, com os mestres, com os professores, que aqui disse na Dokstov, a educação é que salva. Enfim, plena de vida, de oportunidade e de esperanças, visite, por mera curiosidade científica, o museu, onde lá tem fatos de crimes, mas também da paz. Pegue a paz, leve consigo, e você será um dos grandes gurus, eu diria, da palavra liberdade e justiça, que tanto aqui eu falei. Enfim, sairemos de amor renovados, e que não haja mais crime nenhum, brutais, mas antes sim que haja a concórdia, o encontro amistoso de todos em nossas ruas,
praças. E quem sabe nunca mais a gente tenha que ficar comentando o assassinato gravíssimo e lamentável, que não tem como não falar, do cinegrafista que estava ali trabalhando, cobrindo a manifestação, dando guarida, inclusive, para aqueles milhares que estavam ali, de que o protesto era justo, e no caso ali a Rede Bandeirante mostraria para todo o país que eles querem mais educação, mais saúde, mais habitação, menos violência, mais saneamento básico, mais salário e mais emprego. E morreu. E como eu disse, alguém que culpa o cinegrafista. Aí não dá, dá vontade, como eu disse antes, de chorar. Se começarem a dizer que o cinegrafista que morreu por a explosão de uma bomba é o culpado. É como dizer que o trabalhador que morre num acidente da fábrica, e tento me dizer isso numa comissão aqui que eu estava, que ele é o culpado. Se ele caiu do andaime, ele é o culpado. E se caiu uma marquise em cima dele, ele é culpado porque ele passou embaixo da marquise, num dia de chuva. Mas como é que ele ia adivinhar que a marquise ia cair em cima dele pela incompetência e o mau uso da construção por parte daquele